Olá, sejam muito bem-vindos a este canal que busca ser interativo e participativo. Eu recebi um e-mail, não vou falar o nome dela, claro, ela é da cidade de São Paulo. Ela coloca, é um e-mail enorme, mas eu só vou comentar sobre alguns aspectos, né? Ela disse que ela namorou 1 ano e meio com o ex. Ele me fez esquecer meu ex, literalmente, que ninguém tinha conseguido isso. Posso dizer que meu relacionamento foi de muitas festas e amigos. Ele tem uma galera de amigos, o pessoal muito divertido, me dei super bem com todos, principalmente com a família dele. Quando namorávamos, parecíamos o casal perfeito. O pessoal adorava, chamava a gente para tudo, que era canto, porque éramos engraçados, curtíamos juntos. Mas com o tempo você vai pegando mais intimidade com a pessoa. Começou a rolar muitas brigas. Então vamos dar uma pausa aqui. Olha, minha querida, de fato, é gostoso quando a gente percebe que tem química com a pessoa e que, além de tudo, a gente se dá bem com os amigos, você passa a fazer parte do círculo de amigos dele, você curte a família, mas cuidado com isso, porque às vezes a gente coloca, às vezes você é uma pessoa muito família, você é uma pessoa muito que preza pelas amizades, então às vezes a gente confunde o sentimento. Uma coisa é o sentimento do casal, outra coisa é o sentimento que a gente tem pelos amigos em comum, pela família dele. Às vezes a gente admira tanto a família, nossa, tem uma família bacana, tem uma família assim, e a gente mistura um pouco as coisas ali. O sentimento que a gente tem pela pessoa, a gente acaba misturando também com o sentimento e com a admiração que nós temos pela família, o quanto somos aceitos. Então a gente precisa distinguir muito as coisas, porque senão a gente mistura e se misturar depois fica difícil da gente distinguir o que é de fato sentimento que a gente tem pela pessoa e o que é a família ou os amigos. Esse negócio, né, parecíamos o casal perfeito, tal, o pessoal, talvez vocês tenham o mesmo gênio, o mesmo estilo, né? Vocês são alegres, vocês são divertidos, o pessoal curte isso, eram desencanados, né? De sair, de curtir, de se divertir. Digo eram porque você mesma diz, o tempo você vai pegando mais intimidade, começou a rolar muitas brigas. Por que será? Não era para ser assim. O tempo deveria ser igual ao vinho. Tem que ir aprimorando as relações e não deteriorando. Não é? O tempo deveria aprimorar as relações humanas e não deteriorar. Tendo em vista que nossas amizades, por exemplo, eu considero que amizades, quanto mais tempo juntos, melhor a amizade se torna. O relacionamento amoroso deveria ser assim também. Quanto mais tempo juntos, melhor e não pior. Porque vai cair na rotina. Engraçado, né? Porque amizade nunca cai na rotina. Não é verdade? Amizade nunca cai na rotina. Sabe por quê? Porque muitas vezes, ou ao menos deveria ser, a gente não julga que a gente tem posse sobre o amigo. A gente não julga ser proprietários dos amigos. Eles têm liberdade de ir e vir, eles têm liberdade de conversar, eles têm liberdade disso, têm liberdade daquilo. A gente não cerca a liberdade deles. Agora, quando diz respeito a namoro, a relação afetiva, parece que a gente cerca tanto, que depois, por isso que diz, caiu na rotina, né? Começou a ter muitas brigas, porque a gente vai deixando. As brigas vão acontecendo à medida que a gente vai percebendo que a gente começou a deixar características que eram próprias nossas. Muitos casais acontecem isso. As brigas vão se tornando frequentes porque a pessoa vai percebendo que ela foi deixando de lado características que era característica dela, que eram características que fazia muito bem a ela, diga-se de passagem. Então, isso é uma análise que a gente tem que fazer. As nossas relações com o tempo, elas devem ser aprimoradas e não deterioradas. Aí você diz assim, mas eu não me conformo como uma pessoa pode se transformar. Juro que quando eu conheci ele, ele era outra vibe.
até mesmo com a família. Minha querida, você sabe que as pessoas, elas de fato, elas mudam. Não é? Depende o que aconteceu, as situações que vão acontecendo, as pessoas, elas vão mudando. Isso é a verdade. Agora, será que mudou ou será que, na verdade, sempre foi assim, mas não havia, não existia condições para que ele mostrasse o que de fato já existia nele? E agora, de repente, surgiram condições, as condições foram favoráveis para que aquilo que já existia dentro dele aparecesse, desabrochasse. Quantas vezes eu encontro situações assim, né? A pessoa, ela sempre foi, mas por conta de muitos fatores ou de um fator, a pessoa acaba reprimindo aquilo dentro dela. Só que depois chega uma época em que as condições são favoráveis para que aquilo apareça, para que aquilo desabroche na pessoa. Então, será que isso já não era característica dele antes? Ele só estava reprimindo? Ou será que de fato ele mudou? Mas por que mudou? Mudou de acordo com quem? De acordo com qual padrão que você considera que houve mudança? Você diz, a nossa química é algo fatal, os olhares, tudo. Não era por falta de sentimento, mas alguma coisa não encaixava mais. Tinha atitudes dele de moleque mesmo. Não que eu não tenha errado, mas ele, quando conversamos, para não querer ficar por baixo, disse que eu tinha traído ele por uma mensagem no celular, que ele sabia que eu recebia de um amigo meu. Ele se transformou, fez um escândalo em casa, foi embora. Aí é que tá, esse ciúme, para não querer ficar por baixo, para não querer assumir que erra, isso é comum. As pessoas muitas vezes não querem assumir que erram, e para não assumir que erram, para não dar o braço a torcer, elas querem achar erros com quem elas se relacionam. Então elas procuram até situações que antes não eram incômodas, tornam-se incômodas e vêm à tona. Situações que tinham passado, que já tinham ficado lá atrás, vêm à tona, e o que não incomodava agora incomoda, porque na verdade a pessoa quer buscar um erro, porque ela não quer assumir os próprios erros. Ao contrário, ela quer justificar os próprios erros nos erros alheios, nos erros que ela agora considera como erro, até então ela não considerava. Então ela quer justificar tudo isso porque há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de assumir que erram. Elas não conseguem assumir que erram. Aí você diz assim, ele me ligava, a gente se via na maioria das vezes, eu ligava, era como se eu estivesse no País das Maravilhas, eu esquecia o meu redor. Isso é um problema. Essa questão de esquecer tudo ao redor era uma maravilha, né? Como se eu estivesse no País das Maravilhas, enfim. Muitas vezes o sentimento nos deixa. Quando a gente diz o amor é cego, é porque na verdade não é que a gente não quer enxergar, é que quando estamos tomados pela emoção, a emoção impossibilita a nossa razão, o nosso senso crítico. Ela bloqueia o nosso senso crítico, o nosso lado racional. Então, por isso que às vezes a gente acha que você está no País das Maravilhas. Não, as situações elas são as mesmas. É que você só não está conseguindo enxergar, porque você colocou outras lentes, você colocou o óculos da emoção. Você está olhando as coisas com o óculos da emoção. E você deixou de lado o óculos da razão. Então, por isso que a gente precisa equilibrar, já dizia Aristóteles, virtus in medio, a virtude está no meio. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Não tanta emoção, não tanta razão, mas a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Porque senão, de fato, a gente acha que a gente está em outro mundo, a gente adentrou um portal e foi para uma outra realidade, para uma outra esfera, não é? Quando a gente está com a pessoa. E não é assim. A gente tem que olhar a realidade tal qual ela é.
porque aí a gente consegue avaliar melhor as situações. Aí você continua, né? Vocês terminaram, tal, não sei o quê. Aí você diz que semana passada você viu ele com a tal menina, com a menina que ele anda ficando. Você viu isso pela primeira vez. Aí você diz assim: ela é coitada, não tem culpa, mas tem uma cara de vagabunda. Cuidado, ela não tem nada a ver com essa história. Veja bem, a menina não tem nada a ver com a história e com os ressentimentos entre vocês. Cuidado para não julgar, cuidado para não se compare com ela. Ah, ela tem uma cara de vagabunda, ele está saindo com ela e não sei o que. Não faça esse tipo de comparações, porque isso é ruim para você e isso é ruim para ela. Isso é ruim para ela porque ela não tem culpa. Tá? E você não tem que se comparar com ela. São duas pessoas distintas, são duas pessoas diferentes. Ué, né? Se até ele muda, você imagine uma pessoa que não tem nada a ver, que não compartilhava das histórias de vocês, enfim. Ela tem que ficar fora disso. Quem tem que resolver essas pendências e essas coisas é você com você mesma, e caso tenha ficado alguma coisa em aberto, é você e ele. Ela não tem mais nada a ver com isso. Aí você diz assim: não sei o que houve com ele. Eu estava realmente cega. Peço que Deus tire essa raiva de mim e me desvie dele, se não é para ser. Essa questão de, primeiro, essa questão de que não é para ser, né? Se não é para ser, vai ver que não era para ser da gente ficar junto. Eu, particularmente, já que aqui esse canal se chama Ponto de Vista, o meu ponto de vista sobre isso aqui, eu não acredito absolutamente nem 0,1% nisso aqui. Não era para ser. Não era para ser. Não era. Como se fosse uma coisa de destino, né? De forças astrais. Não era para ser. Né? A gente está separado porque não era para ser. Se tivesse para ser, se tivesse que ser, a gente estaria junto. Não é assim. Eu não acredito de verdade, eu não acredito nisso. Sabe? Se a relação está indo ruim, se a relação está péssima, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Eu não posso ficar esperando, ficar passivamente esperando que, se é para ser, vai ser, se não é para ser, não vai ser. Eu tenho que agir, eu tenho que me posicionar. Não, diante das coisas que estão acontecendo, diante das situações que estão acontecendo, qual vai ser o meu posicionamento? Eu é que tenho que fazer com que as coisas sejam. As coisas não serão se eu não fizer com que elas sejam. As coisas serão proporcionalmente as coisas serão na medida proporcional das minhas ações. É isso que eu estava querendo dizer. As coisas serão na medida proporcional das minhas ações. Então, conforme eu agir, as coisas acontecem. Se eu não ajo, as coisas não acontecem. Agora, que de fato você precisa agir, você precisa tirar isso de dentro de você. Você já viu, ele mudou, ele já está em outra. E você? Você ainda vai querer ficar pensando no passado? Você vai querer ainda ficar pensando que quando vocês estavam juntos, vocês estavam no mundo, no país das maravilhas? O país das maravilhas acabou, minha querida. Agora nós estamos na situação real. A situação real é esta. A situação real é tudo isso que você me descreve de como ele está. Como ele está agora é um problema dele, não é mais um problema seu. Entende? A partir do momento que vocês estão terminados, agora já não é mais um problema seu. Mas porque eu quero ele bem, porque não sei o quê, nananana. Isso aí, agora você não é a mãe dele. Você não é o pai dele, você não é a irmã dele, você é ex-namorada. Ponto. Mas eu me envolvi muito com a família, eu não sei o que, não sei. Ele é responsabilidade da família dele. Agora, ele é seu ex-namorado. E você tem que aceitar isso. Tá? Você tem que aceitar isso. Mas ela tem uma cara de vagabunda, não sei o que. A escolha é dele, não é mais sua. A escolha é dele. Quem vai escolher se ele quer namorar vagabunda ou não é ele. Você não tem mais que se meter nisso. Você tem que deixar, ele é meu ex-namorado. Ele faz o que ele quiser da vida dele.
Aí você diz assim, né? Não tenho pressa de arrumar ninguém, diferente dele que já ficou com várias, você coloca. Até na casa dele já levou. E daí? Você está vendo como você está incomodada com as atitudes dele? De fato, você não pode pautar a sua vida a partir dele. Ó, não tenho pressa de arrumar ninguém, diferente dele que já ficou com várias e até na casa dele já levou. Para de pautar a sua vida a partir da dele. Você tem que seguir com a sua vida, minha querida. Você tem que seguir com a sua vida. Deixa a vida dele para lá. Vocês não estão mais juntos. Quando nós estamos juntos com alguém, tudo bem a gente pensar na nossa vida, como que nós vamos fazer, porque nós estamos querendo caminhar juntos com uma outra pessoa. A partir do momento que separou, ele agora está caminhando com as pernas dele, com as próprias pernas. E você que tem que caminhar com as suas. Os seus passos não podem ser determinados ou serem proporcionais aos passos dele. Ah, já que ele ficou com várias, eu também vou ficar com vários. Já que ele apresentou para a família, eu também vou levar para a minha família. Caminhe com as suas pernas. Ele vai ter os próprios tombos e você terá os seus. Os seus tombos não podem ser de acordo com os tombos dele. Os seus erros não podem ser de acordo com os erros dele. As suas falhas não podem ser de acordo com as falhas dele. Você tem que trilhar o seu próprio caminho. Se você não está no momento de conhecer alguém, este é o seu momento. Não tem nada a ver com ele. Se você não quer sair com vários, tem que ser uma decisão sua. Não pode ser uma decisão pautada no que ele está fazendo. Se você não quer levar quem você sair na sua casa, tem que ser uma decisão sua. Pautada nos seus princípios, em como você vê a questão. E não pautada no que ele anda fazendo. Você não conseguiu pôr um ponto final ainda. Ele já colocou. Você parece que não. Aí você diz assim, eu aceitei o fim. Será? Será, minha querida, que você aceitou o fim mesmo? Pensa aí. Será que você aceitou? Se não aceitou, não é hora de aceitar? Não é hora de finalizar o País das Maravilhas? Voltar para o mundo real? Não é hora de fazer da sua vida uma maravilha a partir de você? Não é hora de fazer isso para você mesma? Ter consciência que você merece o melhor de você mesmo? Parece que fico esperando ele se arrepender. Quero tirar isso de mim porque ele pode nunca se arrepender. Olha lá. Você parece que para seguir a sua vida precisa de um arrependimento dele. Se ele se arrepender, eu sigo minha vida. Se ele não se arrepender, eu vou ficar eternamente encanada nisso. É assim que você quer viver? Você quer viver esperando um arrependimento dele? Esperando que ele peça perdão ou algo do tipo? Talvez ele perceba que ele teve atitudes erradas, mas talvez nunca venha falar com você. E você não vai seguir sua vida? É hora de você seguir a sua vida, independente do arrependimento dele ou não. Aliás, é o que eu disse, as suas atitudes não podem depender das atitudes dele. A sua vida não pode depender do que ele vai fazer ou não. Você tem que ter autonomia para ter a sua própria vida, para seguir o seu caminho. Para que assim você possa trilhar o caminho da sua vida e da sua felicidade, minha querida. Agora, arrependimento ou não, é ele com a consciência dele. Não tem mais nada a ver com você. Você não pode parar a sua vida por conta do não arrependimento dele. Faça isso. Assuma as rédeas da sua vida. Desenvolva a sua autonomia. A sua vida é independente da vida dele. Muito obrigado pela sua participação. A todos vocês que assistem, inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre muito participativo e interativo. Forte abraço!